E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, dizendo-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã estas horas não puser a tua vida como um deles. O que vendo ele se levantou para escapar com vida, se foi. Veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu obreiro. Ele se foi ao deserto caminho de um dia, veio e assentou-se debaixo de uma árvore e pediu em seu ânimo a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou e dormiu debaixo de uma árvore. E eis que então o anjo do Senhor lhe disse: levanta, come e beba. E olhou, e eis em sua cabeceira estava um pão assado nas brasas e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a deitar, porque estava em depressão. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e tocou e disse: levanta-te, come, porque muito grande será o teu caminho. Levantou-se, pois comeu, bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte de Deus. E ali entrou em uma caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse para Deus: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram teus altares e mataram teus profetas à espada, e eu fiquei, e buscam a minha vida para me matar. E ele disse: não, sai para fora, põe-te neste monte perante a face do Senhor. Eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebravam as pedras diante da face do Senhor. Porém não estava Deus no vento. Depois do vento, um terremoto. Também Deus não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa, como a voz de uma mãe, e delicada. Sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu-se o rosto com a sua capa, saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram teu concerto, derribaram teus altares, mataram teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para tirar. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho, para o deserto de Damasco, vem e unge Azael sobre a Síria. Também Jeú, filho de Nissim, ungirás rei de Israel. Também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que, se escapar
Azael matá-lo-á Jeú, e se escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também eu fiz ficar em Israel 7.000 homens, profetas, todos eles, os joelhos não dobraram diante do Baal, e nem com a boca beijou. Partiu, pois, Elias dali, e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois, adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias passou por ele, lançou a sua capa e o chamou para o santo ministério de profeta. Com estas palavras de 1 Reis, capítulo 19, eu quero neste dia lindo de quinta-feira, dia 29 de julho, abraçar a família de Deus, que voltam a formar conosco a cadeia da prece poderosa. São 5 horas da manhã e 15 minutos. Estamos ao vivo, diretamente do bairro da Barra, Salvador, para todo o Brasil. O programa é a retransmissão do Bom Dia Espírito Santo, que já está no ar há 43 anos. Na palavra do missionário da Ordem de Cristo, Daniel de Oliveira. Deus abençoe. Carlas Shirlene já está conosco. Elisete Paz já está conosco. Diretamente do estado do Pará. Angélica Freitas. Marinês Linhares de Pernambuco. Carla Shirlene Valença, Bahia. Este é o maior encontro de vasos do rádio brasileiro. É o Café com Jesus. É o Bom Dia Espírito Santo. É um programa que está movimentando todo o Brasil. Antoniete Ferreira já está conosco. O profeta de Brasília, Rogério Magalhães, também já está de pé e antenado para participar do Bom Dia Espírito Santo. É do Iapoque ao Chuí. Católicos, espíritas e evangélicos se levantam para dizer Bom Dia Espírito Santo. Pessoas no manicômio, no presídio, pessoas no metrô, no ônibus, no carro particular, pessoas na roça, na fazenda, também já estão conosco. Zorilda Lima de Terra Nova, Angélica Freitas. A Bahia e o Brasil se irmanam pela manhã para dizer bom dia, meu amigo Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Brasil! É isso aí, a Estrada do Coco já está conosco. Soraya Rodrigues, a mulher mais viajada do Brasil. Sejam todos bem-vindos ao Encontro dos Vasos. Maria Eugênia Santos, a mulher forte da Avenida Peixe, também já está de pé. Muitos ainda estão enrolados nos cobertores, outros já estão preparando café, outros já estão se arrumando para sair para o trabalho, mas uma coisa eu sei, a glória de Deus está enchendo o Brasil, do Iapoque ao Chuí. Brasil! Antoniete Ferreira Nogueira também já está conosco, diretamente do Distrito Federal. É isto aí, Brasil! Vamos acordar cantando! 5h20. Ontem, quarta-feira, 28, encerramos a grande campanha do Abraço de Jesus. Foi assim um dia
que entrou para a memória do povo da Casa da Bênção Bahia, porque ontem eu recebi na catedral e na sede centenas de pessoas. Mônica estava ali filmando, Mônica Santos, a nossa jornalista pela fé. Foi assim um dia poderoso pela manhã na catedral, à tarde na catedral, à noite, e na sede uma superlotação, tanto pela manhã, à tarde e à noite ali na sede. Diogo Furlanento já está conosco de São Paulo. Foi um dia poderoso, uma reuniões espirituais, um verdadeiro romance espiritual, o abraço de Jesus. Pessoas vieram de várias denominações para receber esta revelação que abalou muito forte. Lisete Barnabé já está conosco, a pastora amada de São Caetano, Pernambuco. Deus abençoe, filha. Rogério, Mônica, Soraya está conosco. Foi um dia poderoso, poderoso, poderoso. É incalculável o número de pessoas que estiveram ontem no término da grande campanha do abraço de Jesus. Foi muito forte. A gente vendo ali católicos, espíritas, evangélicos envolvidos naquela onda, naquele mover, naquela presença poderosa. Juliana Félix já está conosco. Foi um dia abençoado por Deus. Ali na sede à noite, pastor Gutenberg Paz, o Canela de Fogo. Gutenberg agora recebeu o título de pastor Canela de Fogo. Estava conosco ali, pregou uma mensagem gostosa de se ouvir, rapaz, na direção do Espírito. E ele estará pregando domingo pela manhã na nossa Catedral da Bênção. Gutenberg Paz, o capitão de Jesus, porque ele é capitão do exército brasileiro, é pastor, é amigo e agora ganhou o título de Canela de Fogo. Ele vai estar comigo amanhã aqui no programa. De maneira que vivemos ontem o que nós sabíamos que iríamos viver. Porque o Senhor é fiel e o Senhor não falha. Ainda que o homem falha, mas ele permanece fiel. Graças a Deus por esta campanha. E a partir do dia 18, vem aí, 7 quartas-feiras, o fortalecimento, baseado aqui em 1 Reis, capítulo de número 19, pão e água. A comida preparada pelos anjos garçons, ou cozinheiros, não é? Pão e água, o fortalecimento para uma caminhada forte até o monte de Deus, para ouvir a decisão e a palavra que ele tem para nos transmitir no monte da santificação. Prepara a igreja, porque dia 18 de agosto começa mais uma caminhada revelada de fortalecimento em tempo de pandemia. O altar da sede da catedral tem recebido visões, revelações, toque de Deus, para nós estarmos mais ligados, mais avivados, mais antenados, e é isto que Deus faz. Coloque aí agora um copo com água ao lado do seu rádio,
do seu televisor, do seu notebook, do seu computador, do seu rádio para a consagração das águas. Coloque também o azeite de oliveira para ser consagrado por este pastor que crê, Daniel de Oliveira. Coloque também a caneta que vai assinar papéis e documentos para que o diabo não venha te atrapalhar ou te enrolar ou te roubar. Tá bem? Creia. Creia. A Bíblia diz que ele escreve o nosso nome na palma de sua mão. Isaías capítulo 54. 54, parece que é mesmo. E é 54 mesmo. Ontem pessoas ligaram e falaram com a nossa secretária. O Brasil está ligando para a Rádio Cruzeiro da Bahia.com.br. Estamos por uma cadeia de rádios. Cruzeiro da Bahia.com.br, Cultura da Bahia e CBRN Rio Grande do Norte. Várias rádios online comunitárias cobrindo todo o Brasil. Ademar Júnior ligou, pedindo o abraço de Jesus. Amélia Ribeiro, Ana Rita dos Santos, Antônia Trindade, Antônio Borges, Antônio Pessoa, Caroline Portugal, Catarina dos Santos Ribeiro, Cremilda de Jesus, Creuza Maria Pessoa, Daniela da Cruz Boaventura, Dejanira Cerqueira, Dionísio Teixeira e família, Eduardo Alonso, Erasmo dos Santos, Everaldina Souza, família Cerqueira Braga, família Freire, Hamilton Freitas, Jona da Silva Cunha, José Juarez, Juliette Barreto, Lúcia de Jesus, Luiz Carlos da Silva Cunha, Luiz Eduardo Cunha Santana, Maria Costa dos Santos, Maria Mendes e família, Maria Portugal, Maria Romana, Nayara e família, Nair Leite, Norma Lúcia Cunha da Silva, Osvaldo Roque Antônio e família, Sidney de Camamu, Silvia dos Santos Ribeiro, Zacarias Francisco, foram pessoas que ligaram pedindo a inclusão de seus nomes na oração, no abraço, na unção e no avivamento espiritual. 5h27. Amanhã é sexta-feira, dia de quebra de maldições. Domingo, dia 2. Domingo é 2 ou é 1? Domingo é dia 1º, não é 2 não. Dia 1º, Santa Ceia do Senhor. Domingo, Santa Ceia na Catedral. Amanhã, quebra de maldições. Marina Fernandes Silva já está conosco. Sejam todos bem-vindos ao Bom Dia Espírito Santo. Amanhã é sexta-feira, dia em que os boêmios se assentam nas rodas de escarnecedores para embriagar, prostituir, dia consagrado aos Exus e Orixás da sensualidade, da mitologia. Sexta-feira é um dia pesado, porque é dia de muito adultério e traição, bebida, dívidas, agressões. Sexta-feira é um dia voltado para o que não presta, onde os cabarés e boates e barzinhos se lotam. Mas é neste dia que nós temos a libertação e quebra de maldições. 6 cultos, pela manhã, à tarde e à noite, para repreender
toda maldição herdada, mandada e adquirida. Amanhã é dia de jejum, amanhã é dia de oração, e eu não estarei sozinho. Há uma multidão, viu, Janete Gomes de Jesus, orando e jejuando comigo e por mim, para que o nosso trabalho seja aprovado e provado por Deus. Amanhã é um dia de desenrolar o rolo, de desfazer a pemba, a mandinga. Amanhã é dia de vencer todas as pombagiras, Iansã e todas as forças satânicas e demoníacas. Quebra de maldições herdada, mandada e adquirida. Amanhã é pela manhã, à tarde e à noite na catedral e na sede. Vamos libertar seu marido. Seu marido às vezes precisa de libertação. É um bom homem, mas ele faz coisas que o diabo duvida. E às vezes precisa da libertação. Sua filha, sua mulher, seu genro, seu cunhado, sua enteada, às vezes praticam coisas pesadas, terríveis, que prejudicam a família, que prejudicam as finanças da família. Venha estar conosco para o desenrolar do rolo no dia de amanhã, para libertar do cativeiro, da pederastia, do lesbianismo, da pornografia. Amanhã é batalha pela manhã, tarde e à noite, na catedral e na sede. Lima e Silva, 116, Liberdade. JJ Seabra, Largo das Sete Portas, Catedral da Bênção amanhã. Nós estaremos diante do altar, usando, transmitindo, revelando, trazendo a luz para o homem e a mulher que vive nas trevas. Sexta-feira, e nós não estaremos sozinhos. A igreja estará de joelhos, clamando ao céu pela sua libertação. Não importa se você é católico, apostólico, romano, não importa se você é espírita, kardecista ou de uma outra linha, não importa se você é evangélico, conservador, tradicional ou neopentecostal ou pentecostal, você precisa da libertação. O dia é amanhã, sexta-feira, última sexta-feira do mês de julho. Vamos começar agosto. Dizem que agosto é o mês do desgosto, é o mês do gato preto, é o mês da assombração. Mas vamos começar agosto caminhando pela revelação de Deus, o fortalecimento, pão e água, comida de anjos, revelada a Elias. E hoje não tem mais Elias, mas nós estamos aqui. Mas amanhã é um dia poderoso. Libertação total. E domingo, Santa Ceia do povo de Deus na catedral, com a presença e a pregação dele, Gutenberg Paz, o canela de fogo que veio do Pará para estar conosco. Prepara, povo de Deus, para amanhã. Prepara para domingo. Prepara para o dia 18. Vamos buscar a Deus. É tempo de buscar a Deus. É tempo de segurar nas mãos do Senhor. É tempo de cantar o cântico da vitória. É tempo de amarrar o valente. É tempo de viver as raízes da fé. Elisete Paz. Vamos louvar a Deus. Vamos cantar. Como é gostoso este lugar. 5h34. Canta
Raquel. Espírito Santo, Bom dia, Espírito Santo. como é gostoso este lugar. Este lugar é glória, como é gostoso este lugar. Este lugar é glória, como é gostoso este lugar. Este lugar é glória, como é gostoso este lugar. Este lugar é glória. Como é gostoso este lugar. Este lugar é glória. Como é gostoso este lugar. Este lugar é glória. Como é gostoso este lugar. Este lugar é glória. Como é gostoso este lugar. Este lugar é glória. Como é gostoso este lugar. Este lugar é glória. Como é gostoso este lugar. Este lugar é glória. Miriam dançou na presença de Deus. 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 Moisés tocou, o mar se abriu, o povo passou, Miriam cantou, Miriam dançou. Moisés tocou e o mar se abriu, o povo passou, Miriam cantou, Miriam dançou. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Cantemos com muita alegria, dizendo que só o Senhor é Deus. Olha o anjo, 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 olha o anjo. Vai te tocar, vai te tocar, vai te tocar, te tocar, te tocar, vai te tocar, vai te tocar, vai te tocar, te tocar, te tocar, te usar, te usar. Que o anjo do Senhor possa te tocar. Deus abençoe Marinês, Lisete, Rogério, Lígia, todo o povo bonito, os amigos do Espírito Santo que participam do encontro dos vasos. Deus abençoe todo o povo aí do meu querido sul de Minas, Varginha, Três Pontas, Campos Gerais, Campo do Meio, Boa Esperança, Lavras, Alfenas, Machado, Cambuquira, Caxambu, Três Corações. Deus abençoe meu querido Belo Horizonte, meu amigo pastor Chaves, aí em Belo Horizonte, o profeta de Minas Gerais. Deus abençoe todo o povo aí do Triângulo Mineiro, do Vale do Aço também, Rio de Janeiro, São Paulo, Ilha do Governador. Deus abençoe. Deus abençoe todo o povo lindo e querido do estado do Espírito Santo, Paraná, Pará. Deus abençoe todo o povo aí da grande região de Caxias do Sul, Canoas, Porto Alegre, que deve estar um gelo, Serra Gaúcha. Deus abençoe todos vocês que me ouvem e me acompanham aí nas Serras Gaúcha. Deus abençoe Poços de Caldas. Deus abençoe Conselheiro Lafayette. Deus abençoe vocês aí em Cuiabá, nosso pastor de Cuiabá, Jaime Cruz, e todos os pastores do nosso ministério em Cuiabá estão antenados conosco. Campo Grande, Deus abençoe. Deus abençoe Manaus, os manajoaras. Deus abençoe Palmas, no Tocantins. Deus abençoe meu querido Recife,
João Pessoa, Natal. Deus abençoe Sergipe. Deus abençoe Palmeira dos Índios. Deus abençoe Palmeira dos Índios em Alagoas. Maceió também. Deus abençoe Porto Seguro, já na Bahia. Deus abençoe todo o povo bonito de São Mateus, Linhares. Deus abençoe o estado do Espírito Santo. O Brasil do Iapoque ao Chuí levantam para dizer bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Brasil! São Paulo, Diogo Furlanento está dizendo, aqui está 5 graus, que bom, Diogo. E você já é de pé, Deus te abençoe, em nome de Jesus. É o Café com Jesus, é o encontro dos vasos, é o bom dia, Espírito Santo. Compartilhe este programa, tá bem? São 5h40, estamos ao vivo. Meu abraço ao povo da África, ao povo bonito aí da Europa, Ásia, Oceania, Guiné-Bissau, Portugal, Cabo Verde, Macau. Deus abençoe. Príncipe, esqueci alguma coisa, príncipe também em língua portuguesa. Deus abençoe. Todo o povo na Europa nos acompanhando, Angola, Moçambique. Deus abençoe toda a Europa. Deus abençoe todo o povo lindo aí da Bolívia, Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Cidade do México, Estados Unidos, Porto Príncipe, é isso aí, Soraya, Porto Príncipe. Estamos cobrindo todo o Brasil e atingindo todos os continentes. Filipinas, Coreia do Sul, Japão, nós temos pessoas nos acompanhando também no Japão. Mande para mim uma mensagem digitada, França, Suíça, Suécia, Emirados Árabes, Deus abençoe. Mande para mim Itália também, muita gente da Itália estão nos acompanhando, é isto aí. Pessoas lá em Roma, pessoas em Lucca, no sul da Itália, também nos acompanhando. O código do Brasil é 55, o código de Salvador, Bahia, é 71, o telefone é 9918-62232, 55, o código do Brasil, 71, código de Salvador, telefone é 9918-62232. Pode mandar o seu pedido de oração para o fortalecimento do mês de agosto e setembro, e assim o Senhor te fortalecerá. 5h42. Ivone Tássio já está conosco. Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 19. Temos aí a mensagem da próxima campanha que iremos ministrar por uma revelação de Deus. Veio a minha divina revelação: fortaleça o meu povo. Fortalecimento espiritual, emocional, físico, como a força que Elias recebeu. Porque Elias, ele derrotou com a sua espada 950 falsos profetas de Baal e de Asser. Ele matou todos os falsos profetas. Ele derrotou a equipe de Acabe e de Jezabel. Todos aqueles bruxos e feiticeiros foram degolados ao fio da espada
de Elias por uma ordem de Deus. E Elias, depois que derrotou e que viu o fogo caindo sobre o altar e derrotou os profetas de Baal, Jezabel, uma mulher perturbada, dentuça, cabeção, magrela, feia, mais feia do que a morte, porque ela era endemoniada. Ela pintava suas unhas de vermelho. Era uma mulher maligna. Ô mulherzinha feia era Jezabel. E Acabe fez saber a Jezabel. Tudo ele falava para a mulher. Eita, homem fofoqueiro era Acabe. Ele chegava em casa e falava tudo para Jezabel. E Jezabel não era crente, não. Gostava de um barraco, de uma confusão. Toda a história dela. Jezabel era uma rainha maligna, viu, Eliane Brito? E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito. O marido chega em casa e fala para a mulher perturbada o que o profeta tinha feito. E como totalmente matara todos os profetas à espada. Aí ela se arretou. Ela endemoniou. Ela já era endemoniada. Pegou mais demônio ainda. Mais Exus entrou nela. Então Jezabel mandou um mensageiro, um zap, um telegrama, uma mensagem, como usava naquele tempo, para Elias, dizendo: assim me façam os deuses outro tanto, se de certo que amanhã a estas horas eu não puser a tua vida como a um deles, também vou cortar seu pescoço. Ao recado que aquela rainha endemoniada mandou para Elias: amanhã eu vou matar você, como você matou a minha equipe de falsos pastores e de falsas profetisas. Sempre teve falsos profetas e falsas profetisas. Sempre teve, desde o tempo de Caim. O que vendo ele se levantou para escapar com vida. Eixa, misericórdia, rapaz. Elias, depois que derrotou os profetas de Baal, recebe o recado daquela cabeção dentuça feia. Sai correndo de medo. Em vez dele resistir o diabo, ele fugiu. E vendo ele, levantou para escapar com vida. E foi, e veio a Berseba, terra abençoada Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu obreiro, ainda levou o obreiro, deixou ali, fica aí em Berseba. Ele se foi ao deserto sozinho, caminho de um dia, veio e se assentou debaixo de uma árvore zimbro. 1 Reis, capítulo 19. Ponto e vírgula. E pediu em seu ânimo a morte. Olha o que ele diz. Ele senta debaixo da árvore, com medo, fugindo, uma depressão psicológica, dúvidas, incredulidade entrou na sua mente, setas malignas do diabo, medo daquela dentuça, a Jezabel, braços cansados de tanto cortar pescoço,
roupa suja de sangue, e ele deita debaixo da árvore e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor. Foi a oração que Elias fez. Aquele homem que fez cair fogo do céu agora estava depressivo, agora estava perseguido, agora estava perturbado por uma doença psicossomática rápida que entrou em sua vida. Eu posso dizer que ele estava com depressão espiritual. Já basta, Senhor, toma agora a minha vida. Ele pede a morte, pois não sou melhor do que os meus pais. Como os meus pais passaram, eu também devo passar. Ele estava concordando com o sofrimento dos seus pais, e ele achava que ia passar aquela turbulência como seus pais passaram. Deitou-se e dormiu debaixo da árvore. E eis que, então, o anjo do Senhor tocou e disse: levanta-te. Eita maravilha, hein? Deus amava Elias, rapaz. E Deus viu que o ser humano tem os seus momentos de vacilo, de fraqueza. Seja Moisés, seja Elias, seja Abraão. Abraão teve vários momentos de fraqueza, a ponto de negar a sua mulher e dizer que não a conhecia. Misericórdia. Moisés teve o seu momento de fraqueza. Por que não falar também de Davi? Porque o ser humano veio do pó da terra. Salmo 103 diz que nós viemos de um material fraco. A nossa força é a nossa fé e vida com Deus. Viu, Fernanda Costa? Tá entendendo, Fernanda? Não se julgue pela sua fraqueza, porque quando você estiver fraca, Fernanda, aí que você estará forte, reconhecendo a sua incapacidade e a vitória em sua vida que vem de Deus, Fernanda. Sabes por que estou te dizendo? Tu sabes. Deitou para dormir debaixo de um zimbro, e eis que o anjo tocou e lhe disse: levanta, come. E olhou, e eis na sua cabeceira estava um pão assado nas brasas e uma botija de água. Comeu, bebeu, tornou a deitar-se. A coisa estava tão ruim para Elias, ou ele estava emocionalmente arrebentado. Ele comeu, ele bebeu, ele levantou, mas ele dormiu de novo. Quem foi que preparou aquele pão? Foi o anjo. O anjo garçom. O anjo padeiro que preparou o pão. Vocês lembram que Jesus também uma vez preparou pão e peixe? Quem preparou aquele peixe e aquele pão? Foi Jesus, o anjo do Senhor. Existe anjo boiadeiro, existe anjo de terremoto, existe anjo bombeiro. Lembra daquele anjo que entrou lá na fornalha de fogo, onde estava Sadraque, Mesaque e Abednego? Lembra daquele anjo que amarrou a boca dos leões? Anjo boiadeiro. Lembra daquele terremoto? O anjo do Senhor desceu? Anjo do terremoto. Cada anjo
tem uma missão determinada por Deus para o bem daqueles que hão de herdar a salvação. E aqui a gente vê o anjo cozinheiro, o anjo padeiro, preparando pão e água. Viu, Leandra Lisboa? De onde você fala, Leandra? Comunique aí comigo, missionário. Eu falo da Bahia, eu falo de São Paulo. Então, Elias estava tão depressivo, com medo de Jezabel. Não é com medo de Acabe, não. Era da mulher, misericórdia. E a Bíblia fala aqui, em 1 Reis, capítulo 19, versículo 7. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e tocou e disse: levanta, pela segunda vez, mais pão. Ele foi buscar mais pão. Porque muito comprido será o teu caminho, muito longo, em outra tradução. Levantou-se, comeu, bebeu. Agora ele estava mais animado. Já tinha comido um grande pão, agora bebido uma botija de água, e agora comeu mais pão, bebeu mais água. Comida de anjo, fortalecimento. É o que nós vamos fazer dia 18 em diante. Pão e água, não é Santa Ceia não. Santa Ceia é pão e vinho. Pão e água instituído pelo anjo. Pão e vinho foi a revelação de Jesus, representando corpo e sangue. Aqui é a comida do fortalecimento. Pão e água, viu, Leandra? Ituberá, Bahia. Seja bem-vinda, filha de Abraão. Deus abençoe Ituberá. Deus abençoe Pancada Grande, Valença, Camamu, Nilo Peçanha, toda a nossa costa do Dendê. Deus te abençoe, filha. Levantou, comeu, bebeu e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites. Viu, Dulce? Até o Horebe, o monte de Deus. Por que um monte de Deus? Aonde Abraão ofereceu Isaque ao Senhor. Horebe, o monte de Deus. Ele caminhou porque ele conhecia o caminho do monte. E feliz é o homem e a mulher que conhece o caminho do altar, o caminho da igreja, o caminho da Bíblia, da Santa Ceia, da aliança com Deus, o caminho de receber um anel novo, roupas novas, sandálias novas e viver uma nova vida como viveu o filho pródigo. Depois de perder tudo, recebeu o abraço do pai e voltou para a casa do pai, porque na casa do pai é melhor do que na casa de parentes e de amigos. Porque na casa do pai tem mesa preparada, tem anel, tem roupa nova, tem sandálias. Quem sabe você que me ouve afastou da casa do pai. Volta logo, enquanto você pode voltar. Porque amanhã poderá ser tarde demais. Elias, depois que caminhou 40 dias, depois que comeu o pão e a água pela segunda vez, veio ao monte de Deus, a Horebe, 5:58, e ali entrou numa caverna para se refugiar. Ele ainda estava com medo de Jezabel. Viu Géia Nascimento. Ele entra na caverna.
como diz, saia da caverna, porque longo é o teu caminho. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes na caverna, Elias? Que fazes aqui, Elias? Hoje tem muita gente na caverna. De caverna, Betinha entende muito bem. Géia Nascimento também entende. Helenir Brandão, saia da caverna e tenha uma nova vida com Deus. Passou a noite ali, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Aqui não é o teu lugar, Elias. Caverna não te pertence. O que te pertence é caminhada. O que te pertence é ouvir a voz do Senhor. O que te pertence é anel novo, é roupa nova, é sandálias novas e estar na casa do Pai, Elias. Medo de Jezabel, medo de Acabe. Teve vitória sobre os profetas de Baal. Deus cuidou de Elias, com pão e água por 2 vezes. Caminhou, e no fim da caminhada ainda tinha resto de depressão. Mas Deus falou com ele: o que você está fazendo aqui, rapaz? Você foi chamado para ser profeta. Você foi chamado para implantar o meu reino na terra. Saia da caverna, Elias. Saia do medo, do terror, da assombração de Jezabel, a cabeçuda, dentuça, feia. Saia, saia, Elias. 6:1. E Elias fala com Deus: tenho sido zeloso pelo Senhor. Ele falou, viu, Fernanda? Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram teu conserto. Ele ainda fala: eu estou depressivo porque o povo deixou a igreja. Derribaram teus altares. Mataram os teus profetas. Misericórdia. A espada. E eu fiquei só. E buscam a minha vida para tirarem. Ele pensava que estava só. Mas Deus falou para ele que ainda tinha 7.000 homens em Israel que não curvaram diante de Baal. E ele lhe disse: sai para fora. Põe-te neste monte, perante a face do Senhor. São muitas mensagens profundas. E eis que passava o Senhor, também um grande e forte vento, uma tempestade na vida, que fendia os montes, quebravam as pedras diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava naquele fogo. Terremoto estranho. Fogo estranho. Vento estranho. Mas Deus não estava naquela confusão. E depois do vento, uma voz mansa e delicada, voz de pai, voz de mãe, voz de avô, de avó, do grande Deus que manifestou a Moisés dizendo: eu sou o que você quer que eu seja. Eu sou o teu amigo, teu ajudador, teu médico, teu companheiro. Eu sou
o que te fortalece nos momentos de fraqueza. Eu sou, como Deus manifestou e falou para Moisés. Sucedeu que, ouvindo, Elias envolveu-se o rosto em sua capa. Ele enrolou a sua cabeça com a sua capa e saiu para fora da caverna. Pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, meu amigo Elias? E ele disse: tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram teus altares, mataram teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para tirarem. Olha o que ele falou para Deus. E o Senhor lhe disse: vai, Elias, sai da caverna, desenrola a sua cabeça. Você já não comeu o pão e bebeu a água, rapaz? É grande a tua caminhada. Teu ministério não acabou, ainda tem caminho pela frente, ainda precisa continuar escrevendo Hebreus capítulo 11, Elias. Ai te canta, le fala, lebais. CB Santa Inês, bom dia, tio. Bom dia, Priscila. Hoje, dia 29, Soraya, fala ali alguma coisa. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho no deserto de Damasco. Vem e unge a Azael, rei sobre a Síria. Viu, Mônica Vilar? Aniversário da pastora Silvana hoje, é? Eita, Silvana tá ficando mais experiente, misericórdia. Sai da caverna! A caverna não é o teu lugar, Heleninha Brandão, é isso aí. Viu, Laurindo? Tá entendendo, Laurindo? Não foi para a convenção, não é, Laurindo? Sai da caverna, Laurindo. Brincadeira, meu amigo pastor. CB Santa Inês está assistindo. Soraya está dizendo: esposa do pastor Joel. É, Silvana, todo mundo conhece Silvana. Quem não conhece Silvana? E o Senhor lhe disse: vai e volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Vem, unge Azael, rei da Síria, também Jeú, filho de Nissi. Ungirás rei de Israel, também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Eita! Você vai ungir agora um profeta para continuar seu ministério. Você vai abençoar aquele pastor, aquele obreiro, aquela obreira. Porque você, Elias, está terminando a sua missão, Elias. A minha obra continua, Elias. Você vai ungir Eliseu. Você conhece Eliseu. Você sabe quem é Eliseu. É o lavrador de terras. É o fazendeiro. Mas é crente. Vai lá e unge ele para continuar a missão. Vai, Elias. E Elias foi, rapaz. E Elias sabia que estava no fim. Cumpriu a sua missão. Combateu um bom combate. E deixou um legado. Ele seria arrebatado e ele sabia, porque era vidente. A vidência às vezes nos traz medo. Mas é dom nato que Deus dá a algumas pessoas.
Eu não sou incrédulo nesta área. Eu creio nas vidências de Deus, nas revelações, visões e profecias. Para algumas pessoas, e Deus falou com ele, e há de ser que o que escapar da espada de Azael matá-lo-á Jeú, o que escapar da espada de Jeú matá-lo-á Eliseu. Se foge de um, o outro fala, o outro pega, o outro orienta. Também eu fiz ficar em Israel, aleluia. Deus fala com Elias, rapaz, você não está sozinho. Daniel não está sozinho, Fábio não está sozinho, Dulce Maria não está sozinha, Betinha não está sozinha, Helene Brandão não está sozinha, Priscila lá na Santa Inês não está sozinha, e nem sozinho seu esposo. Você não está sozinha, Marinês. Existe alguém orando por mim, por você, por nós. É uma corrente de fé e de oração e de cobertura espiritual, Laurindo Caetano. Você não está sozinho aí no estado do Espírito Santo, Laurindo. Alguém, Laurindo, ora por você, para que você levante e ande. E a hora que vier o terremoto, a hora da caverna, você sai fora dela e continua o seu ministério e a sua missão. Às vezes vem um terremoto, a gente pensa que foi Deus quem mandou. Às vezes vem um vento, a gente pensa que foi Deus que mandou. Às vezes vem saraivas e relâmpagos, a gente pensa que foi Deus que mandou. Não, às vezes é o diabo que se reuniu no inferno para nos atacar. Mas aí vem a voz de Deus dizendo: o que fazes aqui? Sai, eu estou contigo, sua missão não terminou. O livro de Hebreus, o capítulo 11 de Hebreus ainda não terminou de ser escrito. É o único capítulo da Bíblia que ainda não está completo. É o capítulo 11 de Hebreus. Os heróis da fé do século 20 e 21 precisa continuar escrevendo um dos capítulos da galeria dos heróis da fé de todos os tempos. Eu quero escrever e continuar neste capítulo. Será que vocês entendem o que eu falo? Também eu fiz ficar em Israel 7.000. Todos os joelhos que não dobraram a Baal, que não desviaram, que não saíram fora da linha. 7.000 que não se meteu com caverna. 7.000 que não teve medo de Acabe e nem de Jezabel, que eram rei e rainha endemoniados. Eu ainda reservei para mim. Soraya está falando ali os remanescentes. É isto aí, bem lembrado. Aqueles 7.000 eram os remanescentes que estavam em Israel. Deus sempre tem alguém para renascer, para trazer o avivamento, para mostrar o caminho perdido. 7.000 que não curvaram diante de Baal, e boca que não beijou a estátua de Baal, nem Jezabel, e nem Acabe. Está vendo que em nosso ministério ainda tem os pioneiros, ainda tem os remanescentes, ainda tem os Casa da Bênção raízes. Querem arrancar as raízes que Deus deu ao apóstolo Doriel de Oliveira.
as visões e revelações. Queria fazer esquecer o que Deus deu ao apóstolo Doriel. Mas ainda há remanescentes, ainda há raízes, viu, Lisete? Obrigado pela palavra raízes, Lisete. E Elisete também paz. Mas não vão matar o que Deus deu ao apóstolo Doriel enquanto existir remanescentes. É batalha, rapaz. Eu reservei para mim 7.000 homens que não curvaram e nem beijaram Baal. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, aleluia, para continuar a missão. Elias sabia que seria arrebatado no carro de fogo e ia para o céu. E lá estava Eliseu, filho de Safate, biografia, que andava lavrando com 12 juntas de bois. Ele era agricultor e ele estava com um 10º. Elias passou por ele e lançou a capa, a Bíblia, a palavra, a cobertura espiritual. Então deixou ele os bois, correu após Elias, foi rápido ao chamado e disse: deixa-me beijar meu pai e minha mãe, e então seguirei. E ele disse: vai, despeça dos seus pais, porque o que eu tenho feito é um chamado. Voltando, pois, detrás dele, tomou a junta de bois, matou com os aparelhos dos bois, fez um churrasco e deu ao povo uma festa de comemoração, de confraternização. Comeram então, levantou e seguiu Elias. E a Bíblia diz: e o servia. Que capítulo poderoso, rapaz. Baseado neste capítulo Bahia, Brasil, que no dia 18 começaremos a campanha das 7 quartas-feiras, comida de anjo, pão e água. Não é a Santa Ceia. Santa Ceia é pão e vinho. Aqui é o alimento do fortalecimento, pão e água. Todas as quartas, na catedral e na sede. A Bahia saberá que há profetas nesta cidade. Profetas raízes, na revelação e na visão que Deus deu ao nosso ministério há 67 anos atrás. Não podemos matar a profecia. Não desprezeis as profecias. Não podemos matar os profetas. Temos que dar força para eles continuarem profetizando. Compartilhe este programa. Rogério está dizendo: tem profeta ainda no Brasil. Raízes, viu, Rogério? Raízes. O que Deus determinou ao nosso ministério Brasil. Salvação, cura divina, libertação, avivamento, sinais e prodígios. Se não tiver, em vão, qualquer mensagem sobre o sobrenatural. Falam do sobrenatural tanto, mas não existe. Temos que ver, temos que presenciar a glória do Senhor. Que Deus nos ajude a manter os fundamentos, a base, as raízes. Desperta, Bahia, porque dia 18 é o grande dia
do fortalecimento, a caminhada de 40 dias, a caminhada de 40 anos. Também uma geração até o monte de Deus. E depois do monte de Deus, a voz de Deus. E depois da voz de Deus, a carruagem de fogo. E assim será pregado este capítulo 19 de 1 Reis. E a Bahia saberá que há profeta na Baixa dos Sapateiros, no Largo das Sete Portas e na Lima e Silva. Tá bem? Entende o que eu falo? Às vezes nem eu entendo, porque vêm a mim as visões e revelações de Deus. Só depois que eu vou compreender o que Deus está mostrando, revelando, comunicando para serem comunicados. Hebreus capítulo 11 é o único capítulo da Bíblia que nós ainda estamos escrevendo. E fazendo parte a galeria, viu, Rogério, dos heróis da fé do século XX, século XXI. Viu, Fernanda? Tá entendendo, Fernanda? Você fala de onde, guria? Sabe o que é guria, Fernanda? Menina de Deus. Vamos aproveitar os minutinhos. São 6h21. Vamos falar com o Papai do Céu. Momento de oração. Vamos falar com Deus. Senhor, eu te agradeço, meu Deus, pelo mês de julho, pela nossa convenção internacional. Eu te agradeço, meu Deus, pelo dia de ontem, pelos cultos que celebramos e as almas que ganhamos. Pai, eu abençoo o dia de amanhã, quebra de maldições. Eu abençoo o dia 1º de agosto, a Santa Ceia ali na Catedral. Eu abençoo em nome de Jesus a poderosa campanha do dia 18, o fortalecimento para uma grande caminhada de 40 dias ou 40 anos. O pão do céu e a água da vida. Eu abençoo a grande campanha, que serão 7 quartas-feiras, a partir do dia 18. Mova o céu, abra o céu, e canta lebai, e manifesta a sua glória nestes dias que virão. Meu Deus, eu abençoo os ouvintes do Bom Dia Espírito Santo, que estão compartilhando este programa de hoje, para que o Brasil saibam que ainda existem raízes do que aprendemos e foi revelado a este ministério. Remanescentes. Pai, nós abençoamos os ouvintes do nosso programa em todo o Brasil. Amigos e irmãos, eu abençoo em nome de Jesus a água que está sobre o rádio, o óleo, a caneta, carteiras, papéis e documentos, porque posso abençoar. Eu oro pelas mulheres, pelos homens, por esta pessoa que está na caverna,
por esta pessoa que está com medo de Jezabel, de Acabe, que ela possa ouvir a voz de Deus branda e suave. Eu oro por esta pessoa que está entubada, doente, perturbada, desequilibrada, perseguida, como Elias foi perseguido por Jezabel, a ponto de entrar em depressão por causa da perseguição. Eu oro pelos nossos ouvintes, que todos recebam a vida pela palavra e compartilhe este programa para que possamos alcançar milhares de ouvintes em todo o Brasil. Pai, ouça a nossa oração e nos abençoa. O enfermo seja curado, o oprimido seja liberto, e que a Catedral da Bênção na Bahia, a Casa da Bênção na Liberdade sejam pequenas para comportar o povo que precisa da salvação, da cura, da quebra das maldições e de receber a nova força, o novo alimento, a nova aliança contigo. Eu abençoo a família católica, família evangélica e família espírita. Eu oro por todos, como que se eu orasse pela minha própria alma, em nome de Jesus. Receba o abraço do missionário Daniel de Oliveira. Quero pedir um favor a todos vocês. Compartilhe este programa de hoje. Tá bem? Leve Jesus através da minha voz. Leve. Ouça novamente esta mensagem de 1 Reis, capítulo 19. Medite. Vejam que Elias entrou em depressão, mas Deus cuidou dele, dando a ele pão e água 2 vezes. E ele venceu. E dias depois, ele foi para o céu em um carro de fogo. Leve a bênção de Deus através da minha voz. Você não pode pregar? Eu posso. Você não pode estar aqui por esta rede de rádios? Eu posso. Então faça a obra de Deus através da minha voz. Meu abraço, família linda. Deus abençoe Marinalva, Walter. Deus abençoe Rogério. Deus abençoe Helenir. Deus abençoe povo amado e querido que fazem parte